Já está em cartaz no Apple TV Plus Still, a Michael J. Fox Movie, um documentário que conta a história de Michael J. Fox. Sim, aquele mesmo ator de Volta para o Futuro e tantos outros filmes que foi diagnosticado com a doença de Parkinson lá na década de 90, e é isso que o documentário aborda, sua carreira e o que aconteceu com ele depois do diagnóstico. Mas antes da gente falar sobre esse documentário, você já sabe, você tem que clicar para likear este vídeo, dê um like nele, comente, compartilhe com os amigos e faça a mesma coisa com esse canal. Curta o canal, ative as notificações e também eu queria te convidar para assinar a minha newsletter Mala, que está aqui embaixo. Sim, a Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras com mais notícias, mais dicas, mais pensatas sobre cultura pop, sobre entretenimento. Ela é gratuita, mas existe uma versão para os apoiadores da Mala que sai de 15 em 15 dias com outros textos, outras pensatas e outras cositas mais que eu vou produzindo ao longo do tempo. Então é isso, o endereço da Mala está aqui embaixo. Também compartilhe com os amigos. Tenho certeza que seus amigos que gostam de cultura pop e entretenimento vão gostar da Mala. Agora sim, voltando a Still, ele está disponível no Apple TV Plus e eu estou gravando isso aqui numa segunda-feira. Ontem teve uma matéria sobre ele no Fantástico. Vejam vocês, um documentário que tem uma matéria no Fantástico indica que existe um interesse um pouco maior sobre ele do que todas as outras dezenas de documentários que a gente vê por aí. O que é esse interesse? O interesse talvez seja um dos casos mais sui generis de trajetória de um ator de Hollywood. O Michael J. Fox, para quem não se lembra, é sim o ator de Volta para o Futuro. Esse sim é o filme mais famoso dele, mas ele já vinha de uma carreira muito vitoriosa na TV, com a série que aqui no Brasil foi chamada de Caras e Caretas, e lá nos Estados Unidos chamava Family Ties. É uma série que foi concebida para ser uma série sobre uma família, e o Michael J. Fox conquistou a audiência norte-americana e, por causa disso, ele se tornou a grande estrela da série. O timing de comédia dele é que acabou o elevando a grande estrela da série, apesar de muitos executivos nem quererem o Michael J. Fox como protagonista daquela série. Vejam vocês, hoje é inconcebível a gente assistir Caras e Caretas, que tá por aí em reprises, vocês podem procurar, sem o Michael J. Fox. E aí, a partir daí, a carreira dele começou a ser meteórica. Ele conta, por exemplo, como foi fazer o primeiro filme, como foi ser escalado para o De Volta para o Futuro, né? Toda a história ali de como ele filmou o primeiro e clássico De Volta para o Futuro. Ele passou 3 meses praticamente sem dormir. Ele fazia Caras e Caretas durante o dia e à noite ele filmava De Volta para o Futuro num esquema ali entre Steven Spielberg e o Gary Goldberg, produtor de Caras e Caretas, para poder levar e trazer ele para lá e para cá. Enfim, tudo porque Spielberg e Robert Zemeckis queriam ele em De Volta para o Futuro, e o resultado a gente sabe qual foi: um dos maiores sucessos do cinema e um dos grandes clássicos desse chamado cinema de entretenimento. E aí veio a carreira meteórica dele. Ele foi emendando um filme após o outro: Segredo do Meu Sucesso, aquele Teen Wolf, e por aí vai. Até que um belo dia ele acorda, e isso é legal porque no documentário isso é dramatizado. Ele acorda num hotel na Flórida, depois de uma noite de bebedeira, que ele conta inclusive que o Woody Harrelson estava nessa noite. Ele acorda e tá com o dedo, exatamente isso aqui, ó. Ele tá com o dedo tremendo. E ele não consegue fazer o dedo parar, e aí procura um médico, né? Depois que ele achou que fosse alguma coisa de ressaca naquele momento, mas ele acaba procurando um médico e vem o diagnóstico de doença de Parkinson. Um diagnóstico muito precoce. Precoce que eu digo assim, na questão da idade, né? Porque a doença de Parkinson é uma doença que acaba acometendo pessoas mais velhas, né? E ele mesmo fala isso no filme: como que eu,
aos 20 e poucos anos, ele tinha 27 anos, eu acho, como que aos 27 anos tô com uma doença que só acomete pessoas mais velhas. Ele não entendia isso. Isso, de certa forma, é deixado um pouco de lado no filme. Não tem muito uma explicação científica do porquê que essa doença atinge pessoas mais jovens como ele, mas enfim, é um caso raro. E a partir daí, ele fica num dilema entre expor essa doença, expor a condição dele do mal de Parkinson, da doença de Parkinson, como é chamada, não mal de Parkinson, mas doença de Parkinson, sendo que ele estava em plena atividade, e esconder isso. No primeiro momento, ele decide esconder, mas é muito curioso, porque ele mostra no próprio documentário como ele escondia. Então tem cenas de filmes e séries. Nesse momento, ele já estava fazendo uma outra série de TV, que era aquela Spin City, que ele fazia ali o assessor de um prefeito, e ele mostra direitinho nas cenas de Spin City como ele escondia, o braço esquerdo dele é que tremia. Como ele escondia isso em cena, ele sempre estava movimentando o braço esquerdo dele de uma forma ou de outra para não transparecer isso nas filmagens. Só que, é claro, e tudo dopado com remédio. Dopado com remédio, o remédio produzia dopamina que ajudava a mascarar essa condição. Mas é claro, isso não poderia ser para sempre. Em um determinado momento, o Michael J. Fox revela para o mundo que tem Parkinson, e aí, a partir daí, a vida e a história dele se transformam completamente. Ele se transformou num ativista da doença de Parkinson. Ele e Muhammad Ali, que foi uma outra grande personalidade que teve Parkinson e acabou morrendo em função do Parkinson, se tornaram ativistas e juntos cobraram mais verba para pesquisa. Ele é, sim, um dos grandes responsáveis por, hoje, nós sabermos muito mais sobre a doença de Parkinson do que nós sabíamos há 20 anos atrás. Tudo em função do dinheiro levantado pela fundação do Michael J. Fox para a pesquisa de Parkinson. Mas, a parte disso tudo, o que eu achei mais legal nesse documentário é você ver o Michael J. Fox hoje. A gente fica imaginando que uma pessoa com uma doença dessa possa entrar num estado depressivo e até mesmo sucumbir à doença. Muitos sucumbem à doença, mas o que me impressionou na história do Michael é que ele não só não sucumbiu, claro, houve momentos em que ele sucumbiu, de certa forma. Claro que tem momentos depressivos, claro que tem momentos em que você acha que nada mais vai dar certo, mas se a gente pegar no cômputo geral, né, esse termo vai um abraço para Paulo Azevedo, porque ele adora quando eu falo isso. Se a gente pegar no cômputo geral, o Michael J. Fox é não só um sobrevivente, como ele ensinou e ensina a todas as pessoas que têm Parkinson que sim, é possível viver com essa doença até muito tempo depois. Ele hoje já tem mais de 50 anos, então ele já convive com essa doença há cerca de 30 anos, e o filme mostra a rotina dele de exercícios, de fisioterapia, de aprendendo e reaprendendo a trabalhar a memória, a trabalhar o andar. O andar dele é um parênteses nesse filme. O filme chama Still. Still, em inglês, é parado. Porque still foi algo que o Michael J. Fox nunca fez na vida. Mesmo quando ele era criança, e ele conta isso no documentário, e mostra, existem cenas disso, mesmo quando ele era uma criança hiperativa. Ele era uma criança que corria muito, que andava muito. Então, ficar parado por causa da doença de Parkinson é quase que um contrassenso em toda a existência, em toda a razão de ser dele, do Michael J. Fox. Então, existe esse trocadilho com still. Still, ao mesmo tempo que é parado, still significa ainda. Ou seja, ele ainda é o Michael J. Fox, ele ainda é um ser humano que passou por uma grande transformação e ainda tem amor pela vida. Esse Still eu achei um título
bem genial, né, fazer esse trocadilho, porque não só mostra que é possível você dar a volta por cima, e por mais que isso seja um clichê, eu acho que é um clichê extremamente aplicável no caso deles, porque sim, ele deu essa volta por cima. Ele conseguiu fazer uma reviravolta na vida e transformar a sua vida. Eu não sei se vocês se lembram que no final da série Spin City, todo mundo já sabia que ele tinha Parkinson, então ele levou isso para a série. Isso não está no documentário não, tá? Ele levou isso para a série e a temporada final ele já estava com Parkinson e a gente assistia aquilo de uma forma natural. Ele, de certa forma, naturalizou o fato de que as pessoas que têm Parkinson se comportam daquela maneira. Hoje você vê o Michael J. Fox e você não estranha. É muito curioso isso. Você não estranha o fato dele estar com aquela doença e tremendo o tempo todo, porque ele reaprendeu a conversar, reaprendeu a agir, reaprendeu a andar, por mais que ele mostre no filme que ele toma muitos tombos e já quebrou braço, quebrou ombro e por aí vai, quebrou o osso da face, até durante a feitura do documentário, entre uma e outra entrevistas conduzidas magistralmente pelo Davis Guggenheim, o diretor do filme, ele tem um acidente, cai e quebra o osso da face, ele aparece com o rosto com o olho roxo. Então, apesar disso tudo, existe uma certa naturalidade nas ações do Michael J. Fox. E, paralelo a isso, é um cara que nunca perdeu o bom humor. Isso é genial. Como uma pessoa que tem uma doença como essa, uma condição dessa, não perde o bom humor. E a gente vê isso muito claro, não só nessas entrevistas que ele dá para o Davis Guggenheim, dentro da casa dele, mas nas ações do dia a dia, na relação dele com os filhos. Ele tem 4 filhos, né? 3 filhas e um filho, já grandes, criados e por aí vai. E na relação dele com a mulher, a Tracy, que está com ele desde a adolescência, desde Caras e Caretas, desde Family Ties, que ela interpretou o papel de uma namorada dele, vejam vocês, e A Vida Imita a Arte, né? E desde então a Tracy tem sido uma figura muito constante na vida dele, tem sido a grande guardiã de tudo que ele faz, guardiã da própria fundação Michael J. Fox. Então, olha, é um filme comovente. Tudo isso para dizer que é um filme comovente e, mais do que comovente, é um filme que ensina muito sobre como é sobreviver, como é viver com uma doença. No caso, a doença de Parkinson, mas poderia ser qualquer outra doença que você ou alguma pessoa que você conhece tem ou venham a ter. Ele ensina como é isso. Ele ensina que é possível encontrar momentos bons, é possível encontrar um lado bom e conseguir levar a vida adiante. Still living. Michael J. Fox is still living. Eu queria que você assistisse a Still, já disse, tá no Apple TV Plus, e depois viesse aqui e comentasse comigo o que você achou. Eu gostei muito do filme, acho que é um filme marcante até, e me fez olhar até com outros olhos para pessoas que têm essa doença e até outras doenças, quem sabe. Vem comigo, curte esse vídeo, curte o canal, compartilhe com os amigos, comente aqui o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo e depois a gente conversa. E não esquece de assinar a Newsletter Mala. Vou colocar aqui de novo. A Newsletter Mala, que sai todas as sextas-feiras nos e-mails cadastrados. Considere também ser um apoiador da Mala e colaborar para que a produção de conteúdo sobre cultura pop, sobre entretenimento independente, continue sendo feita, pelo menos por este que vos fala, ok? Esse foi mais um vídeo sobre um filme, no caso, um documentário, aqui no canal, e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre documentários, sobre ficção, sobre séries, sobre música, sobre cultura pop, entretenimento e sobre a vida em geral. Um grande abraço.